Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje celebramos o evangelista São Marcos. E no evangelho de hoje nós escutamos Jesus dando a missão aos discípulos para irem por todo o mundo anunciando o evangelho. Essa é uma missão que compete a cada um de nós batizados, a todos nós, que não podemos ficar calados diante da graça que recebemos no batismo, da fé que professamos em Jesus Cristo. A fé que nós temos não é apenas para nós, mas para todos aqueles que estão ao nosso redor, especialmente aqueles que vivem na ignorância ou na indiferença. São Marcos entendeu perfeitamente isso, e exatamente por esse seu desejo de dar a conhecer aos outros o amor de Jesus e aquilo que ele experimentou na sua vida, não apenas pregou, mas também fez o possível para deixar escrito as principais passagens da vida de Jesus. É importante entender aqui uma coisa hoje. Os evangelhos, eles não são uma biografia de Jesus, tampouco é um livro de história sobre o Senhor, mas sim um livro de ensinamentos, aonde o evangelista Marcos, que provavelmente foi o primeiro entre os 4 a escrever o evangelho, coloca para nós uma mensagem fundamental: Jesus, o centro, a razão, o motivo da nossa fé. É a ele que nós seguimos. Repare que São Marcos é o menor dos evangelhos por ser o primeiro. Provavelmente os outros tiveram ele em conta para também colocar outras passagens a que ele não se refere. São Marcos é sintético e simples, e também é importante saber que São Marcos é a voz de São Pedro. É aquele que ajuda Pedro, que era um simples pescador, a levar adiante sua missão e apoiá-lo nas suas viagens apostólicas. É o que está registrado justamente na primeira leitura hoje na carta de São Pedro que nós lemos, que de verdade é um primor. Vale a pena a gente refletir um pouquinho sobre esta carta de São Pedro da primeira leitura de hoje. Eu vou dividir o texto da carta de São Pedro em 2 partes e vou ler para vocês. A primeira parte diz assim: Caríssimos, revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois, humildemente sob a poderosa mão de Deus, para que, na hora oportuna, Ele vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois Ele é quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. São Pedro faz questão de mostrar para todos nós que um requisito fundamental do discípulo é a humildade, a sobriedade. E as nossas preocupações devemos colocar nas mãos de Deus, porque Ele, só Ele é capaz de resolver certas situações da nossa vida. Às vezes queremos resolver coisas que são impossíveis para nós e temos uma maneira muito mais simples de enfrentar essas situações, como por exemplo agora a pandemia. É colocar tudo isso na oração, colocar tudo isso nas mãos de Deus. Ser sóbrios, humildes, porque Deus resiste aos soberbos e por isso, como instrumentos de Deus, deveríamos simplesmente estar felizes por colaborar com o Senhor. As coisas impossíveis, as mais difíceis, deixemos nas mãos do Senhor. Ele sabe o que fazer e como fazer e na hora que deve fazer. A segunda parte da carta diz assim: O vosso adversário, o diabo, rodeia como leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. O diabo não descansa e justamente quer fazer cair aquele que está de pé. É como um leão rugente à espreita, procurando a hora de atacar. Ele não vai descansar nunca, até o fim da nossa vida. Por isso não devemos nos assustar. É preferível estar preparados e saber que Ele vai nos atacar. Fará de tudo para nos tirar do caminho de Jesus e do Evangelho. Por isso, resisti-lhe firmes na fé. O Senhor não nos abandona. O Senhor sempre estará do nosso lado. Ele combate a nosso favor. E por isso, com muita confiança, sigamos em frente, na alegria do Cristo ressuscitado. São Marcos nos inspire a levar adiante a nossa missão com alegria, com entusiasmo, e que através de nós cada vez mais pessoas conheçam o amor de Jesus. Agradecemos a São Marcos sua fidelidade, sua fé, sua pujança e seu zelo apostólico em trazer até os nossos dias a mensagem de Jesus.
Graças a Ele, conhecemos o Senhor. E tomara que, graças a você, muitas outras pessoas também conheçam o amor de Jesus. Um bom dia para você. Deus te abençoe.